Olá pessoal, Adam Smith, aula 3, ainda o progresso natural da riqueza. Agora eu prometo encerrar essa aula do Adam Smith. Aqui, ainda no capítulo 1º do livro 3º do Adam Smith, tem um dado bastante interessante que ele coloca. Eu vou fazer a leitura da frase para depois a gente entender essa questão do porquê que ocorre na Inglaterra, ou porquê que ocorreu na Inglaterra a inversão do chamado progresso natural da riqueza. Por que lá o desenvolvimento se deu primeiro no comércio exterior, manufatura e depois na agricultura. Ele diz: nas nossas colônias norte-americanas, lembrando que ainda era colônias, né? Não era Estados Unidos, onde ainda se pode comprar barato terras incultas, em nenhuma cidade surgiram manufaturas destinadas a produzir para vender em locais distantes. Quando um artífice adquire um capital pouco superior ao necessário para levar adiante sua ocupação de servir aos vizinhos do campo, ele não procura, na América, implantar uma manufatura para vender seus produtos em locais distantes, mas emprega seu capital para comprar, melhorar e cultivar terras. Então, o que chama a atenção, nas colônias inglesas do norte, que depois se tornou Estados Unidos, o manufatureiro, o empreendedor urbano, como nós chamamos hoje, né? Ao adquirir um pecúlio, um excedente de recursos, ele não vai ampliar sua manufatura para vender, produzir mais e vender em locais distantes. Ele vai investir na terra, porque a terra é o investimento mais seguro que existe e com maior probabilidade de retorno. E aí, volto lá na questão que eu falei na aula anterior do José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, que é o, digamos, o economista brasileiro mais importante do século XIX. Alguém muito erudito, tal, que produz princípios de economia política em 1820, que ele consegue publicar essa obra dele, que é um referencial, inclusive, para todos que estudam a história do Brasil, em especial aqueles que estudam a história do Brasil para compreender a história do Brasil e não para fazer a militância. Esse é um ponto muito grave também, que hoje todos os historiadores, sociólogos vão fazer investigação do passado, não vão fazer uma investigação para entender o passado, mas vão fazer uma investigação para justificar o discurso que eles têm no presente, hoje, na sua política partidária, invariavelmente de esquerda. Então, vai até o passado para justificar as suas propostas, digamos, mequetrefe que eles têm hoje, alinhados aos partidos. Então, digamos assim, há uma ausência do Brasil de historiadores de fato. O que nós temos são militantes de esquerda, militantes socialistas, comunistas, que têm a ocupação de ser professor de história, de historiador às vezes, e fazem das suas pesquisas algo não para entender o passado, mas para, digamos assim, justificar as suas práticas errôneas do presente. Então, se a história tem uma função, não é para justificar a nossa prática, mas para entendermos como os homens daquela época viviam, como que se produziu o desenvolvimento, e é para isso que eu estou, inclusive, ministrando esse curso, né? Como eu digo, esse curso não é voltado para ninguém de esquerda. Pode assistir, pode fazer o curso, acho que até melhora a sua performance. Mas esse curso é voltado para o pessoal, em especial da direita, que possa, para compreender de fato, porque muita gente conservadora tem um equívoco muito grande nesse aspecto do desenvolvimento. Então, voltando lá, o Cairu chama a atenção de que no Brasil deveria se desenvolver a agricultura e não criar privilégios para a indústria. Lembrando que já na primeira metade do século XIX, essa tara pela industrialização estava presente. Inclusive,
com formulações de leis, e lembrar que já existiu o mercantilismo, né? O mercantilismo que era exclusividade comercial do Brasil com Portugal. Tudo você poderia comprar de fora teria que vir da mão de portugueses. E tudo que os brasileiros venderiam através dos comerciantes portugueses, né? Quando vem ao processo de independência, aqui não muda muito, porque mudou o aspecto do fim do monopólio colonial, mas, no entanto, a economia criou-se legislações que a prática mercantilista no Brasil era algo extremamente estúpido. No final do curso, eu vou até fazer um videozinho plus aí, para quem quiser ver, a respeito do Rodrigo de Brito, que era um brasileiro que escreveu sobre o drama de como era viver no Brasil e para se produzir, né? Então, tem até uma amiga nossa, Carla, fez um texto muito interessante sobre o Rodrigo de Brito, em que até o abatedouro era regulamentado, que aliás até hoje tem regulamentações, mas era o abatedouro público. Então o boi passava, né, muitas horas, até dias, para ser abatido no abatedouro público. Então veja o grau de dificuldade. Quando você cria toda essa dificuldade, você abre a porta para qualquer tipo de abate fora dessas normas, né? Então, só para frisar isso. Então, e voltando aqui à questão do Adam Smith, para não desviar, o que ocorreu então essa inversão do desenvolvimento da Inglaterra? Por que na Inglaterra não se deu o progresso natural da riqueza, que seria desenvolve a agricultura primeiro, depois a manufatura, e depois você tem excedente na agricultura, você vende para a cidade. Se você tem um excedente de produtos manufaturados na cidade, você vende para lugares mais distantes e, inclusive, o comércio exterior. Na Inglaterra, tinha um obstáculo muito grande, que o Adam Smith chama a atenção, inclusive nesse capítulo primeiro já do livro terceiro. Na Inglaterra, você tem leis que protegiam o monopólio da terra, a lei da primogenitura e a lei do morgadio. A lei da primogenitura é a lei que concedia ao filho primogênito o direito de herdar a propriedade fundiária do pai. Então, senhor feudal tem um feudo, será uma quantidade muito grande de hectares sob seu domínio. O pai morreu. Se pensarmos com os valores de hoje, nós faríamos um inventário, cada um ficaria, sei lá, uma propriedade de 1000 hectares, seus 5 filhos vivos, né, porque tinha muitos filhos, mas morriam, cada um ficaria lá com 200 hectares. Não, pela lei da primogenitura, somente o filho primogênito que herdava a propriedade do pai. Depois eu até vou explicar porque isso era também uma coisa absolutamente justa. Não bastasse a lei da primogenitura, tinha também a lei do morgadio, que significa vínculo. O filho que herdou a propriedade do pai, ele não poderia subdividir, não poderia vender parceladamente essa sua propriedade. Então, o feudo continuaria intacto. Bom, então muitas vezes o senhor feudal, ele tinha, e nem tinha mais as características feudais, mas burocraticamente ele era um conde, um visconde, um marquês, um duque. Ele tinha então essa sua grande propriedade, só que ele não tinha como investir naquela propriedade, porque até essa ideia de investir na propriedade para ela ser mais produtiva, isso é uma visão, digamos, burguesa, não é uma concepção feudal. A questão feudal, você precisa de uma grande propriedade, porque nessa grande propriedade você tem um castelo. O castelo é algo grandioso, fortificado, porque precisa garantir aos moradores do castelo defesa contra os invasores, que eram muito comuns, né? Quanto mais você vai retrocedendo na história, senhores que também eram senhores feudais ou até grupo de bandoleiros
que invadiam as propriedades, saqueavam os castelos, saqueavam as moradias e, como rigor da época, muitas vezes matavam seus habitantes. Então, morar em um castelo era uma necessidade básica, não era um luxo. E para se construir, se edificar um castelo, se faz necessário o quê? Se faz necessário que haja uma grande quantidade de pessoas em torno daquele castelo. Porque se hoje produzir uma casinha de 40 metros aí do sistema Brasil Verde e Amarelo, ou outra parecida, já é caro, né? Você tem que adquirir o terreno, a edificação é cara, é difícil. Então, quanto mais você retroage a história, mais custoso era uma edificação confortável. E o castelo, ele tinha, além de abrigar em especial a família do nobre, né, do senhor feudal, ele tinha também a função de ter lá o celeiro, que, feito a colheita, o resultado da colheita era armazenado no celeiro do castelo, para ser protegido, porque, em especial quando você pensa na Europa, você vai ter um inverno rigoroso que você não vai produzir nada. Então, o que é que se consome no inverno? Consome aquilo que foi produzido no período, digamos, de verão, em que os alimentos foram abatidos, né, triturados, depende do modelo, né, que se usa, depende do tipo de alimento, e armazenado no celeiro do castelo. Caso o castelo não existisse, ou se ele não tivesse uma fortificação adequada, uma invasão de bárbaros, né, de bandoleiros, poderia saquear toda a reserva que tinha no celeiro, que era para aquela família e para aquelas pessoas que estavam em torno do castelo se alimentar durante o inverno, e quando chegasse o inverno, essas pessoas pereceriam de fome. Então, era necessário ter, quando você olha uma foto, ou quem tem a oportunidade de ir para a Europa, visitar castelos, né, vai observar que são construções muito fortes, muito sólidas. Então aquilo era necessário, ou seja, para você ter uma edificação daquela, se faz necessário ter excedente de produção, excedente de força de trabalho que possa se dedicar à construção daquela moradia, que é mais do que uma moradia, né? O castelo, ele tem fortificações que possibilitam, inclusive, aqueles que estão no castelo avistar, né, o vigilante dali do castelo, avistar o inimigo, o invasor, para impedir que ele avance sobre o castelo. Então, e para isso era necessário uma grande propriedade. Então, se fizesse um inventário que dividisse igualitariamente, com a morte do pai, se dividisse igualitariamente aquela propriedade entre os filhos, não teria condições de ter um grande castelo. Se pegar uma propriedade de 200 hectares, dividido por 5, daria lá 5 vezes 4, 40 hectares para cada filho. Como é que ia fazer um castelo num terreno de 40 hectares? Nem teria um lugar apropriado, porque o castelo geralmente ele ficava numa parte mais elevada da propriedade para poder ter visibilidade. Então, é preciso ter esse superávit. Para isso era necessário ter grande concentração de terras nas mãos de um proprietário. Por isso, a lei da primogenitura ela foi essencial para a constituição da sociedade feudal. E além disso, e para a sua conservação, né? Além disso, você tem a necessidade da existência da lei do morgadil. Tá, já chego lá onde você está querendo saber. O Adam Smith chama atenção também que, com a desagregação do Império Romano, por volta aí do século V, tem um troço batendo aqui, deixa eu parar aqui o negócio.
século V, tem a desagregação do Império Romano. Então as cidades maiores elas foram se esvaziando e as pessoas foram indo para os campos. Só que existiu ali, segundo Adam Smith, na obra A Riqueza das Nações, do século V até o século VIII, o que ele chama de destruição e barbárie, muitos saques. Então, como é que a produção foi se reorganizando? A produção agrícola foi se reorganizando exatamente no formato autárquico, né, autônomo de um feudo. Então era muito comum que um feudo não só tinha um castelo, mas tinha todas as pessoas necessárias para, inclusive aqueles que produziam as ferramentas que eram utilizadas dentro do feudo, né, os armamentos necessários para o combate, para o enfrentamento. Então, quando as pessoas olham muitas vezes para o mundo feudal, falam, olha que tem um mundo injusto, o nobre com sua família no castelo, e ele tem todo o privilégio, e os outros, os servos, apenas para servir. Não. O nobre, se fosse no mundo feudal, eu preferia ser o nobre do que ser o servo, óbvio, né? Mas o nobre tinha missões muito sérias para ele, inclusive de fazer a guerra, de liderar, de sair à frente na defesa do seu castelo, da sua propriedade, e muitas vezes fazer a guerra do seu país, porque ele estava ligado ao rei. Então, não imagine que a vida do nobre era apenas beber, comer e dormir. Não, ele tinha, inclusive, obrigações com os seus servos. Os servos que estavam na sua gleba, né, que aí tem, não vou entrar nesse detalhe, mas todo mundo sabe aquele formato de trabalho, que o servo trabalhava numa parte da terra para si, outra parte trabalhava para o senhor feudal. Isso não era uma exploração, porque o senhor feudal é o que lhe dava a garantia de que a sua produção não seria saqueada pelo bandoleiro ou por um outro senhor feudal que fizesse uma incursão na sua propriedade e confiscasse. Por outro lado, além disso, tinha também o compromisso do senhor feudal com o servo, no caso de ele estar como chamamos hoje, em condições de vulnerabilidade. Quem que assumiria aquelas responsabilidades? Era exatamente o senhor feudal. Então, servos e senhores no feudalismo, quando ele funciona adequadamente, há uma compensação, há uma harmonia. Muito embora o Marx queira tacar-lhe luta de classe em todos os momentos, mas não é exatamente o que ocorria. Então, servos e senhores tinham uma função distinta e que se cooperavam entre si. Bom, e aonde entra aí a inversão da Inglaterra, né? A inversão do progresso natural da riqueza? É que na Inglaterra prevaleceu esses parâmetros da lei do Morgatil e da lei da primogenitura, o que impediu o investimento de capital na agricultura. Então, a agricultura estava lá fechada para investimento, digamos, burguês, segundo Adam Smith, né? Segundo o Smith. Frisava sempre isso. Pode até ter um autor que dá uma outra versão, mas essa é a apresentação do Adam Smith. Aí, a Inglaterra é um conjunto de ilhas, muito propícia para a navegação. Então, o que é que se faz com quem tem algum excedente? Vai se investir naquilo que é possível, vai fazer navegação, vai fazer o comércio exterior, mesmo não tendo produção significativa. Então, você vai desenvolver a habilidade de fazer comércio entre nações, mesmo você não tendo uma capacidade de desenvolver, digamos, agricultura, manufatura para chegar ao comércio exterior. Uma vez envolvido nessas habilidades, nessas atividades comerciais internacionais, cria-se o que é necessidade. Olha, se ele está comprando determinado produto em um país vendendo para o outro,
fazendo esse transporte, fazendo essa comercialização, ele vai gerar também a necessidade e vai abrir uma possibilidade para ele fabricar certas mercadorias. Então, é esse comércio exterior que vai estimular a produção manufatureira, no primeiro momento artesanal e depois manufatureira, na Inglaterra. E o desenvolvimento destas atividades vão enriquecendo a Inglaterra. Mas não é que ela fez a opção, escolheu, vamos desenvolver o comércio internacional porque esse troço dá dinheiro, e vamos desenvolver a manufatura porque dá dinheiro, e agora vamos desenvolver a agricultura só depois. Não. O mais indicado, como já falava o Cairu, né, o Visconde de Cairu no Brasil, era o Brasil desenvolver a agricultura, porque é o que ele teria de mais competitivo, é o que ele teria melhores condições para ganhar mercado internacional. Então a Inglaterra, vedado a possibilidade do investimento na agricultura, ele opta para fazer o comércio internacional, porque se não desenvolve a agricultura, não se desenvolve a manufatura, o artesanato, né? Porque vai comerciar com quem? Então, a alternativa da Inglaterra, segundo Adam Smith, é exatamente fazer o comércio internacional. E ao fazer o comércio internacional, ela vai produzir o desenvolvimento da riqueza numa forma inversa do que seria o progresso natural. Bem, acho que são essas questões importantes, mais importantes do Adam Smith para entender, né, o progresso natural da riqueza, como na aula, as duas aulas passadas, né? A questão do progresso natural da riqueza, da divisão do trabalho, e tudo isso para que depois a gente possa entender de forma mais adequada, de forma mais clara, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela não ocorre do nada, né? E por outro lado, a Revolução Industrial, ela não é realizada a partir de um projeto de desenvolvimento. Não teve um projeto no parlamento. A Revolução Industrial, ela é inglesa, né? Não teve um projeto no parlamento para desenvolver a Inglaterra. Vamos fazer uma revolução. Tipo Dilma, quando fez o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento. Não teve. O desenvolvimento se deu de forma espontânea. Se deu de forma livre. E apesar de todos os obstáculos que se tinha na Inglaterra para investimento de capital no campo, o capital por si só, ele procura uma forma de desenvolver. Porque o que é o capital? O capital não é um ser abstrato. Quando a gente diz o capital, ele é abstrato, mas quando você vai dizendo o capital como investimento, ele tem alguém atrás dele, real. Alguém que quer ter uma vida melhor, alguém que quer ter mais poder, alguém que quer ou simplesmente ganhar a sua vida. Então, essa busca de ganhar a sua vida é que levou ingleses a se dedicar ao comércio exterior, que levou ingleses a se dedicar à manufatura e depois, né, investir na agricultura. Então, só para fechar, o progresso natural da riqueza na Inglaterra se deu de forma inversa por causa das leis rurais, primogenitura e morgadio, que impediam o investimento de capital no campo. E aí, como o Adam Smith diz, por que nas colônias do norte, no caso, onde se tornou depois os Estados Unidos, que ninguém queria investir numa ampliação da manufatura? Porque ele tinha capacidade de investir no campo, e investir na agricultura é muito mais seguro, muito mais garantido, né? Porque ele corre menos risco. Imagina o comércio exterior que todo mundo enche o olho, olha que bom o comércio exterior, isso sim dá dinheiro. O comerciante colocava toda a sua riqueza de décadas, né? Imagina quantas décadas ele levou acumulando aquilo dentro do navio. E navio afunda, né? Navio para fazer um negócio zombeteiro, ele é algo pesado, que vai sobre as águas e que durante a tempestade ele tem uma probabilidade muito grande de naufragar. E aí o cara perde
toda a sua riqueza. Quem planta, quem tem um terreno, quem tem uma lavoura, ele pode perder uma safra por um contratempo, mas a terra, que é o mais valioso, está lá, é permanente. Então, por isso as recomendações da economia política clássica é investir primeiro na agricultura, porque é natural, é mais simples. Depois você desenvolve as atividades industriais, que são primeiramente as que são derivadas da agricultura. O Cairu chamava a atenção que no Brasil deveria se desenvolver a indústria mais bruta, ligada, por exemplo, à tecelagem de algodão mais rústico para tecidos mais rústicos e não para tecidos sofisticados. Seria inútil tentar fazer no Brasil coisas sofisticadas, porque elas custariam muito caro. Se você comprasse da Inglaterra, elas ficariam mais baratas. E, ao mesmo tempo, a Inglaterra não tinha como produzir café, não tinha como produzir cacau, não tinha como produzir algodão, não tinha como produzir açúcar. Esse é o ponto que depois a gente vai desenvolvendo isso nas outras aulas. Então, encerro aqui a terceira aula, número 3, sobre o Adam Smith. Ficou maior do que eu imaginava, mas o autor vale a pena e não vou cobrar mais por isso. Um grande abraço e até a próxima.